E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje estou trazendo aqui para vocês uma opção que é um ótimo custo-benefício para quem de repente precisa de uma lente, né? Se você trabalha com Sony, trabalha com Panasonic, é uma ótima opção para você que quer trabalhar com uma lente até com um budget ali de até mais ou menos 100, 150 reais. Tá variando por conta do dólar, mas se você quer saber um pouco mais, assiste o vídeo até o final. Para ser honesto para vocês, quando eu adquiri essa lente, no início eu não imaginava que ela fosse ser uma lente tão versátil, né? E que pudesse me trazer outras opções de composição, né? Outras opções de fotografia, tanto para as filmagens que eu faço, tanto para as fotografias que eu faço também. Vira e mexe, o pessoal me perguntava, pô cara, que lente é essa? Uma lente pequenininha e tal, mas... Fala, cara, isso aqui é uma lente chinesa, uma lente que foi adaptada, né? Ela é uma lente ali CCTV, ela foi adaptada para que você pudesse utilizar na sua câmera mirrorless, né? E, enfim, pudesse usufruir um pouco dessa lente, um pouco não, né? Totalmente, dessa lente que assim, eu tenho usado há um tempinho já nas minhas produções, tanto produção de videoclipe, tanto produção pessoal, produção de curtas, em trabalhos externos também. E pessoal, essa aqui é uma lente 35mm, tá? Construção totalmente em metal, com alguns detalhes em plástico, mas assim, é uma lente 1.7, 35 1.7. É óbvio que a gente tem a questão do crop, então se você está usando uma câmera PSC, você tem um crop. Eu vou trazer nesse vídeo, em cima dos testes que eu fiz, né, em cima dos trabalhos que eu tenho feito também, inclusive com essa lente, que apesar do preço, se você tiver um pouco mais de ousadia, né, expandir um pouco sua imaginação, você consegue agregar o seu trabalho, né? Agregar essa lente ao seu trabalho. O primeiro teste que eu fiz aqui, né? Como vocês podem ver aí, é um teste macro. Dá uma olhada nessas fotografias macro que eu fiz. Para uma lente que custa ali entre 100 e 150 reais, dependendo até do dólar, né? Dependendo de como anda o dólar, você tem uma lente 35, né? Com abertura de 1.7, ainda tem a opção de macro, é uma ótima opção. Ele vai te trazer um benefício de repente ali dentro de uma composição, se você tiver que fazer algum take, fazer alguma fotografia macro, você tem essa possibilidade com essa lente. Outra coisa bem bacana dessa lente é o seguinte, você tem uma transição bem interessante nela, né? Você tem uma transição mais suave, tanto no anel do foco, tá? Quanto do anel do obturador da lente. Você consegue fazer uma transição mais suave, ou seja, você elimina já aquele clique, né? Quando você está mexendo no anel da lente, no anel do obturador da lente, e quando você vai focar também, né? Ela é bem consistente, né? Ela não tem tanto o anel do foco, ele não é um anel que fica ali muito solto, então você tem uma resistênciazinha ali, né? Uma maciez quando você faz o foco. E quando você está mexendo no obturador também. Dá uma olhada nessas fotos aí também, em relação ao look dela. Vocês podem ver que ela tem um buquê bem bacana, né? Ela não perde para as lentes mais caras, nesse sentido. E quando você vai para o foco infinito ali, você pode perceber que o centro está focado, mas em volta ele tem um blur natural da própria lente, né? Que eu gosto, né? Particularmente eu gosto. E eu acho que traz uma opção a mais ali, uma opção de composição. De repente, se você estiver fazendo um trabalho mais artístico, né, imagem um pouco mais diferenciada, essa lente vai te trazer um resultado bem interessante. Bom, quem trabalha com filmagem também pode usufruir bastante dessa lente. Vale ressaltar aí que, hoje em dia, se você for investir qualquer dinheiro, tanto em equipamento de filmagem, quanto lente, quanto fotográfico, a gente tem que levar em consideração no que aquilo ali vai te trazer como benefício, né? Se você tem uma lente que custa entre 100 e 150 reais, o medo de deixar essa lente cair já vai longe, né? Você não vai ficar tão preso ali em relação ao medo de deixar cair. Obviamente você não vai deixar em qualquer lugar e tal, mas um prejuízo de 100 reais, 150 reais, é um prejuízo muito inferior comparado com as lentes que hoje tem no mercado. Eu estou filmando com a 16mm da Sigma, né? E essa lente é uma lente que hoje em dia está custando muito caro, né? E assim como essa 35 aqui da Fujian, você também tem a 25, né? Você tem a 25mm.
Então assim, o que se aproxima mais de uma lente, né, com uma distância focal dessa 16 que eu estou usando é a 25, e é uma opção para você que de repente comprou a câmera e a câmera veio com a lente do kit, e aí de repente você quer ter uma lente mais clara, né, com um ângulo de visão mais aberto, e aí tá uma opção ótima para você. Uma outra alternativa da versatilidade dessa lente é que assim, se você precisa fazer um trabalho mais discreto, né, que você não pode chegar com um equipamento muito grande, ela se encaixa nesse formato, porque ela é uma lente pequena, e se você estiver trabalhando com uma câmera mirrorless, né, com esse kit você consegue chegar em locais, de repente você poderia ser barrado, trabalho mais sutil, uma coisa que não pudesse chamar tanta atenção assim. Então é uma lente pesadinha, ela não é uma lente levíssima e tal, né, ela te dá uma segurança ali, e acoplado ao seu kit, dependendo do trabalho que você for fazer, assim, é uma ótima sacada para você que quer fazer um negócio mais alternativo e de repente não pode chamar tanta atenção assim com o seu equipamento. Em relação à nitidez dessa lente, a gente às vezes pode se perguntar que, pô, será que uma lente de 100, 150 reais, ela traz uma nitidez considerável para o meu trabalho? Eu vou colocar umas fotos para vocês darem uma olhada aí. Como vocês podem ver, fiz um tratamento em cima dessas fotos, Photoshop, né? Acertei a questão da nitidez ali, fiz uma correção de cor e tudo mais. Assim, é uma nitidez considerável. Se você comparar com outras lentes mais caras, lentes que têm a mesma distância focal, você vai ver que ela não vai chegar com a mesma nitidez. Mas voltando, né, ao que a gente tinha falado aqui, uma opção mais artística, né, é óbvio que ela não vai ser a sua lente principal, principalmente se você estiver trabalhando com fotografia. É uma lente manual, né, e dependendo do trabalho que você estiver fazendo, ela não vai ser a melhor opção para você por conta do alto foco, da velocidade que você precisa fotografar. Mas para quem trabalha com fotografia e principalmente filmagem, eu acredito que seja uma ótima opção, porque na filmagem muitas das coisas que a gente faz, né, com a câmera na mão, o foco é na mão mesmo, né? Tem coisas ali que a gente prefere controlar com o foco na mão. Mas na fotografia, dependendo do trabalho que você estiver fazendo, não precisar ser tão rápido, ela vai te suprir também. E é uma opção aí barata, né, com ótimo custo-benefício. Vale a pena investir, principalmente se você quiser alguma opção que te traga ali um look mais vintage e tal, anos 70, anos 80. Essa lente ela vai te trazer essa opção também. Por último, eu fiz uns takes com ela para vocês notarem como é que ela se comporta ali. A configuração que eu usei foi essa lente, tá? Com a 6500, e eu usei 120 fps, né? Para dar um slow motion, e aí vocês podem conferir no final do vídeo. Para finalizar, você que já teve experiência com esse tipo de lente, né? Com essa lente especificamente, e já trabalhou, já fez fotografia, já fez filmagem, ou se não, se você ainda não comprou essa lente, tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo, comenta aqui, pergunta, vamos trocar essa figurinha aí, até pra gente ajudar quem quer investir no equipamento, quem tá às vezes inseguro, tá com medo e tal. Essa lente trouxe da China, você jogar no AliExpress ali, Fujian 35mm, não tem mistério, tá? Chegou pra mim em torno ali de um mês e pouquinho, mas chegou intacta, lacradinha, bonitinha. Então comenta aqui embaixo se vocês tiveram alguma experiência e, enfim, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, só falar comigo aqui embaixo que a gente vai trocando essa figurinha aí e vai se comunicando. Tá bom, pessoal? Bom, se você gostou do vídeo, clica em curtir, tá? Se inscreve no canal também, se você não é inscrito, e também clica no sininho para ativar as notificações, e aí vocês ficam sabendo toda vez que eu lanço um vídeo novo aqui no canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Siga seus sonhos. Um abraço.